Trago o abraço amigo da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, da Taquara, em Jacarepaguá. E gostaria de trazer hoje para vocês, não foi fruto de uma reflexão, não. Eu vou trazer para vocês como se fosse uma reprodução de trechos da palestra da Anete Guimarães. A Anete Guimarães é uma médica espírita, filha de espíritas, e ela falou sobre o jugo leve de uma maneira muito, muito interessante. E quando eu estava pesquisando para falar sobre esse tema, eu achei essa palestra dela. Depois, se vocês quiserem verificar, é só no YouTube. Isso não fica assim, não, né? Baixa mais um pouquinho, meu querido. Aí fica assim, isso. Obrigada, obrigada, obrigada. É só verificar no YouTube, colocar Anete Guimarães, Jugo Leve. E aí vocês vão ter essa palestra, esse estudo desenvolvido, completo, e vão poder ver por que, né, eu gostei e fiz questão de reproduzir trechos aqui para vocês. Infelizmente, não vou falar com brilhantismo, nem com a verve dela, mas vou me esforçar para que isso aconteça e que a gente possa perceber um pouquinho sobre o assunto. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Nós temos aqui alguns significados do que nós acabamos de ver, né? Daquele trecho que nós acabamos de ver. Por exemplo, aflição. Né? O que significa aflição no dicionário? Eu fui lá. Aflição significa agonia, sofrimento, angústia, tristeza, mágoa, dor. Quando eu parei em dor, dor é uma coisa fácil de todos nós compreendermos, né? Porque todo mundo sente dor. Seja uma dor emocional, seja uma dor física, né? Dor é fácil. Porque aflição, agonia, às vezes nós podemos ter alguma dificuldade de entendimento sobre esses termos, mas dor todo mundo sabe que é, né? Todo mundo já sentiu uma dorzinha. Dor é um aviso a respeito do que nós precisamos melhorar em nós. A gente vai entender isso, né, ao passar da exposição, e vamos aqui ver o significado de jugo. Jugo leve. O que é jugo? Jugo eu achei lá. Jugo é uma carga, opressão, submissão, domínio. E o fardo? Porque o jugo é leve, o fardo é suave. E o fardo? O fardo é carga, peso, dor. Como se dá o mecanismo da dor? A dor é um aviso, é um alarme que o corpo tem para identificar toda vez que células morrem. Então, vamos supor, se nós estivermos na cozinha, estamos lá fazendo a nossa cozinha, nossa comida, e sem querer colocamos a mão num fogo ligado, aceso. Aí eu vou parar, vou olhar e vou falar assim, ih, olha só que perigo para mim. Estou aqui com a minha mão num lugar onde eu posso matar todas as células, né, e me prejudicar. Vou tirar. É isso que acontece? Não. O que acontece quando eu coloco a mão no fogo? Eu tiro rápido. Porque quanto menos tempo eu tiver matando células, né, menos eu vou prejudicar o meu organismo, o meu corpo físico. Né? Então, essa retirada rápida é uma defesa nossa, é uma defesa que nós temos. A dor é um aviso para que nós não nos prejudiquemos mais, ou para que nós não continuemos a nos prejudicar. Vamos andando um pouquinho.
O cérebro entende que esta atitude, este comportamento de colocar a mão no fogo, este elemento, a coisa que você está fazendo, seja lá o que for, é prejudicial para a integridade do seu organismo. A dor é isso, é um aviso para o cérebro, assim, para o que você está fazendo, para com esse comportamento, porque ele está sendo prejudicial para você de alguma forma. Nesse caso da queimadura, sendo prejudicial ao seu organismo. Tudo bem até aqui? Vamos lá. A dor, então, ela não é um castigo de Deus. Nessa conclusão que a gente chega? A dor é um aviso a respeito do nosso comportamento com o objetivo de quê? De preservar a nossa saúde. Olha que interessante. Existe uma síndrome em que pessoas não sentem nenhum tipo de dor. Perdão, esqueci agora o termo. Mas o que acontece? Ela não é uma síndrome muito falada porque as pessoas não sobrevivem muito tempo. Elas não sentem a dor, elas não têm esse aviso. Então, por exemplo, nós estamos todos aqui, não é? Durante esse estudo, vocês vão se movimentar na cadeira. Por quê? Porque o desconforto, a dor, vai fazer com que vocês se movimentem para que não haja uma má circulação. Porque se vocês sentassem, não sentissem nada e ficassem 1 hora aqui, sem se movimentar, com a circulação talvez interrompida em algum lugar ou de alguma forma, muito provavelmente isso lesionaria vocês de alguma forma, né? Então, é esse aviso. Isso durante 1 hora sentado, confortavelmente até. Imagine uma pessoa que não tem esse aviso durante, não toda uma vida, porque eles não chegam a tanto, mas o que acontece? Eles não têm uma dor de garganta, eles não têm a febre, eles não têm a dor do ouvido. Quando descobre, já está nas últimas, já estão desencarnando. Por quê? Não é assim? A criança chora, a mãe vai ver o que é, bota a mão, febre, chorando, garganta ou ouvido, leva para o médico, toma o antibiótico e fica bom. Não é isso? E se isso não acontece? E se o bebê não chora? Vai chegar uma hora que o bebê simplesmente não vai estar mais lá, né? Então, a dor não é um castigo de Deus. Ela é apenas um aviso para que nós modifiquemos nosso comportamento para, dessa forma, preservarmos a nossa saúde. Por enquanto, vamos falar apenas da saúde do organismo, tá bom? Tudo bem? Que bom. Deixa eu ver aqui minha cola. Síndrome de ausência de estímulos dolorosos. É o nome da... Viu? Por isso que eu boto a colinha. Agora, me diz uma coisa. A dor das pessoas, ela é igual? Todo mundo sente a dor do mesmo jeito? Não? Tem gente que sente mais a dor? Tem gente que sente menos dor? É por quê? Porque é mais... Tem gente que é mais escandaloso, tem gente que é mais forte, não é assim que a gente fala? Nossa, aguenta bem a dor, é forte, é isso? As pessoas sentem igual? O mesmo machucado, a mesma lesão em 2 pessoas, a dor é igual? A dor é igual? As pessoas sentem a dor da mesma maneira? Na mesma intensidade? Por quê? Mais, né? Sensação diferente. Mas às vezes é muito diferente, né? Tem gente que faz um escândalo com uma agulha e tem gente que chega né, ao final de um tratamento muito doloroso de maneira... Mas por que isso? Como é que isso se dá? Será que a gente consegue objetivar isso? Como é que isso se dá? Porque algumas pessoas... Primeiro, a gente já concluiu aqui que é pessoal, é individual, né? A intensidade da dor, cada um sente de uma forma. Isso aí está tudo bem, né? Boa. Agora, vamos ver como é que isso acontece. Vamos lá. Existe na medula um local chamado Gate Control, portão de controle. Na verdade, ele é o portão de controle da dor. Ali na base da medula, eu tenho isso aqui. Aqui na base da medula, nós temos esse portão de controle que age de 2 formas. Ele fica completamente aberto
e deixando que todos os estímulos dolorosos passem através da medula e cheguem até o cérebro. Quando esse portão de controle está totalmente aberto, todos os estímulos dolorosos chegam ao cérebro. E aí nós sentimos muita dor. Nós sentimos a dor na sua intensidade total. Se esse portão de controle estiver 50% fechado, nós vamos sentir na mesma lesão 50% dessa dor. Vai liberar apenas 50% dos estímulos dolorosos para o cérebro. Se esse portão estiver 20% fechado, quase todo fechado, nós vamos sentir apenas 20% da intensidade da dor que uma outra pessoa pode sentir 100%. Interessante isso, né? Bem interessante. Também gostei de saber disso. Então, portão aberto, dor na sua intensidade máxima. Conforme vai fechando, e algumas pessoas, diz até a pesquisa, que ele pode ficar totalmente fechado e as pessoas não sentirem. Mas é interessante aqui perceber que a nossa busca deve ser para o fechamento desse portão, né? Que se esse portão, quanto mais fechado, menos dor eu sinto, eu quero sentir cada vez menos dor, né? Eu quero alívio. Eu vos aliviarei. Ele não falou que é tirar a dor. Então, eu quero esse alívio para mim, né? Então, vamos ver. O que faz com que esse portão se abre ou se feche? Vamos ver. Existe no cérebro uma região chamada sistema analgésico central. Analgésico vem de controle da dor, né? Quando eu estou com uma dor, eu tomo o quê? Um analgésico, né? Para tirar ou diminuir a minha dor. Então, esse portão, esse sistema analgésico central, que está no nosso cérebro, produz duas substâncias, as encefalinas e as endorfinas. Duas substâncias. Essas duas substâncias têm uma ação direta sobre o nosso portão de controle. Essas duas substâncias são responsáveis para fechar aquele portãozinho de controle, fazendo com que nós sintamos menos dor. Olha que maravilha! Eu quero, hein? Encefalinas e endorfinas, não é? Não é bom? Ficou claro isso? No cérebro, região chamada sistema analgésico central, que produz duas substâncias, encefalinas e endorfinas, que tem por objetivo fechar o portão de controle da dor, que está localizado o portão de controle na base da nossa coluna vertebral. É isso. O que faz com que o sistema analgésico central tenha maior ou menor atividade? Porque o que acontece? Quando esse sistema analgésico central tem maior atividade, ele produz mais substâncias. Quanto mais substâncias produzidas, mais fecha o meu portão, menos dor eu sinto. Então, primeiro, como é que eu faço, né? Que esse meu sistema tenha maior atividade. Tudo está ligado à localização do meu sistema analgésico central. Aonde ele está? Onde ele está, perdão. Nosso cérebro, ele é dividido em duas partes. Nós temos o arquicórtex, que é essa parte azul e cinza. Essa parte aqui é o arquicórtex. E essa parte branca é o neocórtex. Vamos lá. Arquicórtex. Arque vem de arqueologia, vem de coisa antiga, não é? Essa parte azul é o nosso cérebro reptiliano. É essa parte que fica aqui na base da nossa nuca. É a parte mais primitiva do nosso cérebro. E, obviamente, nós, como somos fruto de uma evolução, nós já tivemos a nossa passagem pelo mundo animal. Então, os animais possuem esse arquicórtex, que é composto do cérebro reptiliano e dessa parte cinza aqui, que são dos mamíferos primitivos. Então, esse arquicórtex nós temos e os animais também têm. Esse cérebro é comum aos homens, aos humanos,
e aos animais. Essa parte aqui, arquicórtex. Com a evolução, né, chegando ao reino hominal, nós desenvolvemos essa parte aqui, que é o neocórtex. Neo, de novo, né? Neo, prefixo que significa novo, neocórtex. O humano desenvolveu essa parte branca, neocórtex. Tá joia? Então, vamos lá. O neocórtex, aquela parte branca que nós vimos que apenas os humanos possuem, ela é responsável pelas funções superiores. O que são as funções superiores? São aquelas funções que apenas os humanos fazem, que os animais não fazem. Pensar. O homem pensa? O animal pensa? Memorizar, raciocinar, compor, falar, entender a linguagem, uma música. Todas essas funções são funções superiores que estão localizadas no neocórtex. As funções do arquicórtex são as funções comuns aos animais e que nós também temos. Por exemplo, fome. O animal sente fome? O homem sente fome? A fome está localizada no arquicórtex. Dor. O animal sente dor? O homem sente dor? A dor está localizada no arquicórtex. Sexo. Os animais fazem sexo? O homem faz sexo? O sexo está localizado no arquicórtex. E assim vai. Raiva. Os animais têm raiva? Os homens têm raiva? A raiva está localizada no arquicórtex. Então, tudo que é comum aos animais e aos homens está localizado no arquicórtex. Tudo que apenas os homens fazem e os animais não fazem é produto do neocórtex, dessa evolução do homem que saiu do mundo animal e chegou ao hominal. Tudo bem até agora? Compor uma ópera. O animal compõe ópera? O homem compõe ópera? Então, isso é uma função superior e está localizada no neocórtex. Tá ok? Tudo o que o homem tem em comum com os animais. Olha lá, a gente falou. Sentir dor, medo, fome, libido, ira, agressão. Essas funções estão localizadas no arquicórtex, que é o cérebro primitivo, né? O neocórtex é o cérebro evoluído, o arquicórtex é o cérebro primitivo. O sistema analgésico central, que é responsável pela produção daquelas duas substâncias que fecham o meu portão de controle da dor, lembram dela? Está localizado, sabe onde? No arquicórtex, no cérebro primitivo. Olha que interessante, não é? Então, vamos ver. Quanto maior a atividade elétrica cerebral do meu arquicórtex, do meu cérebro primitivo, se eu tiver uma atividade cerebral intensa nele, menos substância o sistema analgésico central produz. Por quê? Porque ele está ocupado. Lembra que o sistema analgésico central está no arquicórtex? Se eu tenho uma atividade elétrica cerebral muito grande ali, eu inibo o meu sistema analgésico central e ele não produz ou produz muito pouco aquelas substâncias encefalinas e endorfinas que fazem com que o meu portão de controle da dor se feche e que eu sinta menos dor. Esse é o funcionamento orgânico. Isso é, né, neurofisiologia. Quanto menor a minha atividade cerebral elétrica cerebral do arquicórtex, mais, se eu estou utilizando menos, a minha atividade está menor, eu libero o sistema analgésico central. Ele liberado, ele está livre, ele produz uma boa e grande quantidade de encefalinas e endorfinas.
essas substâncias percorrem o nosso organismo e chega até o portão de controle da dor, fechando, fazendo com que eu sinta menos dor. Ai, que legal. Bom, né? Qual é a pergunta que não quer calar? Qual é a pergunta que não quer calar? Ah, como, né? O que eu faço? Como é que eu resolvo isso aí? Como sentir menos dor? Está falando aqui. Diminuir a atividade elétrica cerebral do arquicórtex. Como é que eu faço isso? Toda vez que você se comporta como um animal, você sente mais dor. Simples assim. Porque quando eu me comporto como um animal, que é aquela região arquicórtex, que é comum aos animais e aos homens, eu estou aumentando a minha atividade elétrica cerebral no arquicórtex, inibo o sistema analgésico central, ele produz menos substâncias, e aí o portão fica aberto. Interessante, né? Vocês acharam isso interessante? Arquicórtex, isso é um fenômeno fisiológico. Isso não é questão de crença, não é fé, não é mito, não é religioso. Isso é um funcionamento, é um fenômeno fisiológico. O arquicórtex, que é o cérebro primitivo, quando nós concentramos nossa atividade nele, nós sentimos mais dor. Como é que nós concentramos nossa atividade no arquicórtex? Nos comportando como animais. Bom, então como é que eu aumento e concentro minha atividade no neocórtex para sentir menos dor? Me distanciando, me diferenciando dos animais e fazendo aquelas coisas, aquelas funções superiores, que eram quais mesmo as funções superiores? Compor ópera, raciocinar, pensar, falar, ler. Olha que beleza. Vamos à frase. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei, pois comigo todo fardo é leve e todo jugo é suave. Com ele, o que é estar com Jesus? É aumentar a atividade do meu arquicórtex, do meu cérebro primitivo, ou aumentar a atividade do meu neocórtex nas funções superiores? Estar com Jesus é aumentar a atividade elétrica cerebral do neocórtex e fazer aquelas coisas lindas que são as funções superiores, que somente nós humanos temos, afinal de contas, evoluímos para isso. Não é? O que significa estar com Jesus, então? Meus discípulos serão reconhecidos por muito se... Aí eu tenho uma amiga que fica chateada, eu nem vou falar por quê. Fraternidade, fé, solidariedade, caridade, benevolência, perdão das ofensas, indulgência, amor ao próximo, amar a si mesmo. Onde ficam todas essas coisas? No neocórtex. São as funções superiores. E quando eu tenho essas atividades das minhas funções superiores, essa atividade no neocórtex, eu libero o sistema analgésico central e ele produz muitas encefalinas e muitas endorfinas e elas vão através do organismo, fecham o portão de controle da dor e eu sinto menos dor. Logo, em termos fisiológicos, estar com Jesus significa concentrar suas atividades elétricas cerebrais no neocórtex. Olha, acabei de falar. Parece até que eu já tinha lido antes, né? Quando você está com Jesus, você sente menos dor, fisiologicamente falando. Neurologicamente falando. Sente menos dor mesmo. Irmã Dulce tinha 20% da sua capacidade pulmonar
e subia e descia todas aquelas colinas de Salvador, aquelas comunidades carentes. 20% pulmonar, sua capacidade pulmonar. Irmã Dulce estava com Jesus? Estava, né? A dor é um fardo, então? A dor submete, né? Lembra que a gente viu o significado de fardo? A dor submete, ela é um fardo? Quanto mais nos distanciamos do comportamento animal, mais leves são os fardos pesados para a maioria das pessoas. Como? Fraternidade, fé, solidariedade, caridade, benevolência, perdão das ofensas, indulgência, amor ao próximo, amor a si mesmo. Estar com Jesus. A gente falou até agora do quê? Dor física. E a dor moral? Sentimento dói? Hã? Dói aonde? Dói do coração? Aperta? Aonde? Angústia. Dói, né? Consciência. Dói na consciência, né? Dói no coração, mas para doer tem que morrer célula. Aí você vai no cardiologista, sabe o que ele fala? Está tudo bem com o seu coração. Então, se para doer tem que morrer célula, e seu coração está bom, não está morrendo célula nenhuma, como é que dói? É dor moral, tá, mas dói a consciência? Dói a consciência? Consciência tem célula? Consciência tem célula? Então, mas, gente, para doer tem que morrer célula. Isso é ciência, a gente não pode ir contra a ciência. E o mal-estar, o que é? Sabe quando você chega num lugar, tem um mal-estar, aí você está doendo aonde? Ai, está doendo tudo, dói tudo. Não dói tudo quando você está com mal-estar? Não dói tudo? Dói tudo. Quando você vai ao médico e ele pergunta alguma coisa, onde está doendo? E você diz, está doendo aqui, ele coloca, isso é uma dor aguda, na perna direita, superior. Quando você diz que está doendo tudo, é uma dor difusa, né? Dói em todo lugar. Determinadas substâncias produzem uma série chamada substâncias tensionantes. E essas substâncias que nós produzimos, cortisona, adrenalina, catecolamina, é uma série de substâncias que produzem morte celular em todas as partes do corpo. É o nosso cérebro que produz. Quando nós estamos angustiados, com medo, preocupados, estressados. Substâncias tensionantes. Ela não faz com que doa num lugar só, porque ela vai matando células ósseas, cardíacas, hepáticas, pulmonares, da pele, do cérebro, de toda parte. Sentimento mata. Depressão mata. Culpa mata. E dói, né? Dependendo da quantidade de células que morrem, nós sentimos uma intensa dor que não sabemos apontar. Uns falam no coração, outros falam no estômago, outros falam na cabeça, outros falam que é no corpo todo, né? Que são essas substâncias tensionantes que vão matando células em todo o nosso corpo. Assim, lembrar. Na época que eu estava, que eu fazia parte da evangelização, eu fiz uma atividade com
com as crianças do segundo ciclo, que são as crianças de 8, 9 anos. E aí eu levei como se fosse um corpinho humano desenhado, branco, né, todo branquinho, só em volta. Coloquei os lápis de cores e falei para eles, eu vou falar algumas frases e, de acordo com o que eu falar, vocês vão pegar o lápis da cor que eu falar e vão desenhar aonde vocês sentem alguma coisa. E aí eu colocava assim, acabou a aula e os seus pais não estão na porta da escola para te pegar. Pega a cor azul. Aí e pinta onde você sente alguma coisa. E cada um pintava às vezes na perna. Aí eu falava uma frase que induzia ao medo, ou que induzia à insegurança. Enfim, né, fui falando várias frases que não eram lá muito legais, e eles foram pintando, né, a cabeça. E, ao final, eles foram embora, eu peguei os desenhos e vi, e assim, cada sentimento era de uma cor. Ao final, eu vi que tinha uma criança que pintou tudo no estômago, na base do estômago. Como ela colocou todas as cores no estômago, ficou preto, né? Quando você pinta uma cor em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, preto. Todas as cores juntas. Aí eu olhei, depois eu falei com os responsáveis, falei assim, olha só, fulano de tal, tem algum problema no estômago? Eu falei assim, não. Falei assim, tá, legal, na próxima vez que você for ao pediatra, comenta, pede um exame. Estava começando um problema estomacal naquela criança. Os pais não sabiam ainda, de repente ele podia não saber dizer o que estava acontecendo. Por quê? Porque todos os sentimentos dele eram convergidos para o estômago, para a parte digestória. Então, olha como isso é sério e certo, né? E certeiro. Nós podemos evitar muitos problemas físicos, orgânicos, tendo essa vigilância e, de preferência, prestando atenção para nos cuidarmos dessas dores morais, não é? Continuando. É que estava aqui na minha colinha, eu fiz questão de lembrar esse exemplo. Ofensa dói? Ofensa dói? Dói? O que é ofensa? O que é ofensa? Ofensa dói. O que é ofensa? Orgulho ferido. Se eu ferir o orgulho é porque eu tenho ele, né? Se ele está ferido é porque ele está lá. Era para ele estar lá? Ofensa dói. A dor é um sinal de que o que estamos fazendo é prejudicial para a integridade do nosso organismo. Ah, Lívia, pelo amor de Deus, o cara me ofende e eu sou culpado ainda por cima? O fato dele ter ofendido é um problema dele. O fato de você estar sentindo dor por conta disso é um problema seu. Não é? Não é assim? A ofensa dói aonde? Onde é que a ofensa dói? Onde a ofensa dói? Quem gosta de se sentir ofendido? Se você ama profundamente alguém e esse alguém te ofende, o que acontece? O que acontece? O que acontece se alguém que você ama profundamente te ofende? Te ofende, te trai, te magoa? Não acontece nada. Não acontece nada. Porque alguém que você ama demais, incondicionalmente, esse amor perdoa tudo. Então, se alguém que você ama absurdamente te ofende, não tem que acontecer nada. Você tem que perdoar. Quem ama, deixa o quê? Quem ama, deixa o quê? Livre, liberto. Quando eu amo, eu quero o melhor para aquele ser que eu amo, independente da minha presença física.
Não importa se eu estou ou não, porque aí já não é amor. Aí já é egoísmo, apego, vaidade, orgulho. Então, quando alguém me faz um mal, não tem que acontecer nada. Estamos todos tentando chegar. Estamos todos. Mas não é? Tem lógica? Tem lógica isso? O que é que dói? O que é ofensa? Como ele ousou fazer isso comigo? Como ele ousou fazer isso comigo? Qual o nome disso? Todo mundo vai saber. E agora? Uma traição. Todo mundo vai saber. Qual o nome disso? Vaidade. Ele era meu amigo, ele era meu marido. Ele era meu marido. Meu amigo. Qual é o nome disso? Egoísmo. Isso é amor? Isso não é amor. Aí a gente tempera o nosso amor com orgulho, com egoísmo, com vaidade. Ainda se acha na razão de se prejudicar, porque se dói eu estou me prejudicando. Porque o outro fez, deixa o outro com o outro. Cada um que enterre seus mortos. Eu vou cuidar de mim. Difícil? Ninguém disse que ia ser fácil. Né? Mas dá para fazer? Dá para fazer? Quem é que quer sentir menos dor? A dor não é um castigo de Deus. Está claro isso? A dor é um aviso, na verdade. Então, procuremos a dor e encontraremos um mau comportamento. Aonde eu estiver sentindo dor, seja uma dor moral, seja uma dor física, vai ter um mau comportamento. Está doendo meu estômago, estou comendo mal. Está doendo, estou sentindo raiva. Tem um mau comportamento meu. Não importa se o outro está certo, está errado. Não importa o outro. Importa sempre o que eu estou sentindo. O meu sentimento. Né? Se não nos comportamos mal, não dói. Por quê? Porque nós estaremos utilizando as nossas funções superiores. Nós estaremos com as atividades elétrico-cerebrais do nosso neocórtex ativadas. Se está doendo, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Alguém aqui está sentindo dor ou sente dor? Já sentiu dor na vida? Alguém já sentiu dor? Já sentiu? Eu. Por exemplo, o amor é igual? Amor de mãe é igual ao amor de marido? Hã? Não? Não é? O amor de mãe é mais forte, né? O amor de mãe é maior, é mais forte. Então, vamos fazer assim. Passou o tempo dessa nossa existência, nós temos né, marido e um filho. Aí todo mundo desencarna. Aí lá no mundo espiritual, aquele que foi nosso filho vem antes, a gente reencarna, casa com ele e o nosso marido vira nosso filho. Quem é que a gente chama mais agora? Quem que a gente chama mais mesmo? Mas o filho é do marido. Ué, mas e o marido que era o filho que você amava mais? Que amor é esse? Hã? É outra não. A vida é uma só. E aí, como é que fica quando a gente muda assim de lugar? O dia que nós amarmos o nosso marido do mesmo jeito que nós amamos nosso filho, do mesmo jeito que nós amamos aquela criança que está no sinal, na rua perto da nossa casa, nós não vamos precisar mais reencarnar. O amor é igual, ele é incondicional.
O amor é para todos. Porque o amor do meu filho é um amor temperado com posse, egoísmo. Né? Dá para chegar a essa conclusão? Ou eu estou falando muita besteira? Ah, Lívia, pelo amor de Deus, para, está falando muita bobagem, vai embora. O que eu ia falar? Não são os meus filhos, são os nossos filhos. São os filhos em humanidade. Não é o meu irmão, não é o meu pai, não é minha mãe. Quando nós olharmos para todos os idosos como os nossos pais, para todas as crianças como os nossos filhos, aí nós estaremos entrando no mundo de regeneração. Enquanto isso não acontecer, não adianta marcar data, não adianta, não vai rolar. Está doendo? Está se comportando mal. Eu morro de dor em tudo quanto é lugar assim. Perfil psicológico de algumas doenças. Um amigo da Anete Guimarães, dessa que eu estou tentando aqui, né, reproduzir partes da palestra dela, ele é um dos 5 maiores homeopatas do mundo. E aí ele fez uma tese do perfil psicológico de algumas doenças. Ele elencou 3 doenças. E ele, ao final, concluiu que a artrite reumatoide está relacionada ao orgulho. Não quer dizer que todas as pessoas orgulhosas vão ter artrite reumatoide, mas vai dizer que todos os que têm artrite reumatoide têm um nível diferenciado de orgulho. Precisam trabalhar esse sentimento. As afecções renais, sejam elas quais forem, estão intimamente ligadas com o ciúme. Quem tem problema de rim, procura aí. Aí eu falei isso lá onde eu faço pilates, aí a moça falou assim, não, e eu e meu marido, a gente está um tempão junto, tranquilo, nada a ver. Acho que não, e ela tem problemas sérios de rim. Aí eu falei assim, mas eu disse